Olá, gente, tudo bem? Me chamo Jaqueline Costa. Para quem não me conhece, tenho esse canal aqui, né? A qual o meu propósito desde o começo sempre foi ficar, né, na confeitaria. Mas hoje eu vim fazer um desabafo aqui para vocês e explicar, né, por que que os vídeos do canal têm parado, né, de ser compartilhado, de ser postado. Então, eu tô vivendo uma nova fase da minha vida. Quem é cristão sabe que muitas das vezes a gente tem aquele plano e Deus faz totalmente diferente do que a gente planeja, do que a gente quer. E sempre eu senti muito forte no meu coração, né, de ter o meu canal, além de ter meu trabalho, ter um canal também que eu pudesse compartilhar com vocês aquilo que me edifica. E esse ano de 2025, quero dizer para vocês que Deus me chamou para esse propósito aqui no canal. Isso não quer dizer que eu vou deixar de compartilhar com vocês o meu trabalho. Isso não vai parar de ser compartilhado aqui no nosso canal, tá bom? Então curte, comente, compartilhe, envie essa mensagem que Deus colocou no meu coração para aquela pessoa que você identifica que está precisando de ouvir, né, a palavra de Deus na vida dele. É uma palavra simples, né? Porque eu não sou pregadora, eu não sou alguém que entende demais da palavra, porém eu sou alguém que compartilha aquilo que o céu me entregou. E desde o momento que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né, eu senti de compartilhar com vocês, que eu tô olhando aqui porque a Bíblia tá aqui do meu lado, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês em Daniel capítulo 1, tá? Então o canal não vai se acabar, eu não vou deixar de compartilhar vídeo, vou ficar mais frequente aqui com vocês sempre que eu puder. Não sei se vai ser um vídeo por semana ou 2 vídeos por semana. E todo o trabalho que eu for fazer, eu também vou continuar postando. Não se preocupe que vai ter um vídeo, talvez, do canal, que vai ser confeitaria, outro da palavra de Deus e o que Deus for me direcionando. E com o passar do tempo, né, eu vou ver o que é que Deus quer nesse propósito. Se é mais palavras, se é trabalho de palavras, se é mais vídeos focados na palavra de Deus, tá? O meu propósito aqui é abençoar a tua vida e ser abençoado também em poder compartilhar o que Deus me deu. Não é sobre recursos financeiros, mas é sobre ajudar você aí que tá do outro lado, tá bom? Espero que você guarde essa palavra no teu coração, que está lá em Daniel capítulo 1, tá? A gente vai ler alguns versículos para que você possa entender, que diz assim: No terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. No caso, ele cercou, né, aquela cidade de Jerusalém e tomou aquele lugar. E no verso 3 diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da descendência real e príncipe, jovem que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as palavras da língua dos caldeus, tá? E o rei lhes ordenou a ração do dia, que no caso era a porção, né, o alimento de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudessem estar diante do rei. E entre eles se acharam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Depois o nome deles vão ser trocado e vai ter, Daniel vai se chamar Beltesazar, Misael vai se chamar Ananias, né? Misael Sadraque e Azarias Mesaque. Então, todo o nome dele vai ser trocado para um nome babilônico, tá bom? E no verso 8 vai dizer: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho, né,
que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe do eunuco. Então, só aqui, né, porque é uma passagem bem grandinha, né, não é tão grande, mas é uma passagem grande. E se eu ler, vou ficar muito tempo aqui no vídeo lendo com vocês, mas medite Daniel capítulo 1 inteiro e vocês vão entender o que eu tô falando. Então, sobre esse capítulo, a primeira lição que eu vejo é que quando o povo vivia em total pecado, né, Deus levantou ali naquela nação de Judá, né, para poder pregar sobre o que ia acontecer, mas o povo ele queria viver no pecado. Então Deus permitiu, né, com que esse rei da Babilônia fosse lá, cercasse Judá e arrancasse dali muita gente para viver como servos na Babilônia. Isso foi profetizado e se cumpriu por causa do pecado deles, que era muito maior do que a obediência. Só que no meio daqueles pecadores, né, blasfemos, adultérios, né, toda prevaricação e pecados que vocês mais possam imaginar, havia também ali pessoas também que tinham santidade, comprometimento com Deus, mas por o pecado ser tão grande, né, Deus permitiu que esse povo fosse cercado e levado para a Babilônia. Junto com eles foram esses jovens, né, que foram escolhidos a dedo, jovens da linhagem real e que fossem fáceis de aprender e que tivessem também a habilidade para aprender a língua lá, que a qual eles queriam ensinar, que é a língua dos caldeus, né? E entre esses jovens foram escolhidos, né, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, nomes que foram dados babilônios, tá? Porque antes da Babilônia dar esse nome a eles, Mesaque, Abidnego, na realidade, Beltesazar se chamava Daniel, tá? Se chamava Daniel. E Ananias se chamava Sadraque. E Misael começou a se chamar de Mesaque, né? E a gente vai ver que Azarias agora é chamado de Abidnego, nomes babilônicos que foram dados a ele porque agora eles faziam parte daquele reinado da Babilônia. Então foi determinado um novo nome para eles. Mas o que me chama a atenção... Silêncio, Luca. O que me chama a atenção é que, mesmo o nome deles sendo mudado, naquele reinado novo, que eles iam ter que aprender uma língua nova, iam ter que se comportar como povos da Babilônia, eles não... A primeira lição que eu aprendo aqui é que a desobediência gera, né, a gente viver em cadeias, né, ou ser arrancado daquele lugar onde que era para ser a terra de promessa, a gente acaba vivendo cercado por pessoas ali, por situações que não era para nós viver, mas a desobediência nos faz ficar cercado e perdemos a guerra. A segunda lição é que mesmo o nome desses meninos, desses jovens sendo trocado, a segunda lição que eu aprendo nesse texto é que os nomes babilônicos não significaram mudança no caráter e naquilo que foi ensinado a eles. Por quê? Porque trocaram o nome, mas a essência de Cristo, o Espírito Santo que habitava neles, permaneceu com a mesma característica, o mesmo ensinamento, a mesma santidade. Então, a primeira lição é que mesmo que a gente sejamos levados para algum lugar que a gente não quer, ou vivemos algo que a gente no momento não queremos, mas não vai nos impedir da gente sermos quem nós somos de verdade. Então, nosso caráter não está moldado à circunstância aonde a gente vivemos, nem onde a gente estamos. Por quê? Porque essa identidade de Cristo, ela não pode ser moldada aos ambientes ou às pessoas que a gente convivemos, né? E eles permaneceram sendo fiel a Deus e tendo essa identidade que Cristo entregou. E aí o que me chama a atenção é que Daniel, sabendo que agora eles vão viver no reino, e ali havia um banquete na sua frente do melhor do reino, ele colocou um propósito no seu coração: não se contaminar,
né? Então essa é a terceira lição que eu aprendo com Daniel, que mesmo os manjares do mundo, mesmo as tentações, mesmo tudo que está em nossa volta, não pode ser maior do que o propósito que Deus tem, do que a chamada que Ele tem na minha vida. Vão aparecer na minha e na tua vida vários manjares, porque Satanás ele não vai colocar qualquer coisa na nossa frente. Ele não vai nos dar qualquer coisinha, não. Ele vai dar o melhor que ele possa oferecer para que nossos olhos venham se deslumbrar. Mas havia um espírito reto na vida desse jovem, a ponto de Daniel olhar para aquele manjar e entender que aquele manjar havia também ali carregado morte, destruição e contaminação. Então ele propõe: eu não vou comer desse manjar. Eu vou pedir, né, ao eunuco que me libere para que eu possa só se alimentar de legumes e água. E quando ele fala para esse chefe, né, sobre que ele não, se ele poderia liberar ele, né? E aí o interessante é que Daniel influenciou os seus amigos. E o que é que eu aprendo com Daniel? É que nossas atitudes vão influenciar quem tiver no mesmo propósito. Então, vale a pena a gente entender isso, que nós vamos ser influência para outros. Então, hoje que eu seja essa influência para você, a te animar, a te fortalecer e a dizer: não negue a sua cruz. Não deixe que os manjares desse mundo, seja bebida, farra, amizades, né? Passageira, coisas passageiras que não alimentam o espírito, mas apenas a tua carne, venha te deslumbrar a ponto de você perder a essência, a identidade que Cristo colocou. Por que que hoje nós perdemos tanto a nossa identidade em Cristo? É porque não estamos dispostos a abrir mão desses manjares da terra, coisas que vêm e tomam o lugar de Cristo, momentos que vêm e arrancam a gente do propósito que Deus tem na nossa vida. No caso de Daniel, era um manjar para alimentar a carne, mas ele viu e ele identificou pelo Espírito Santo que habitava nele, pela santidade que ele ali buscava todo dia, que aquele manjar ia contaminar, e seria 3 anos se contaminando. Mas ele propôs no seu coração: não vou abrir mão do que Deus tem para mim, não vou me contaminar, não vou abandonar o propósito por causa de manjar. Isso aí vai alimentar minha carne, mas meu espírito não vai. Então vai me contaminar. Por que que contaminava aquele manjar? Porque aquele manjar naquela época era dedicado, cada alimento, cada bebida, a deuses estranhos, né? Então, se ele se alimentasse, ele também estava compactuando com essa adoração. Então, ele entendeu que só um Deus devemos adorar. Então, ele rejeitou, e por ele rejeitar, os seus amigos também estavam na mesma visão e no mesmo propósito que Daniel. E aqui é a quarta lição que eu aprendo nesse texto. Quer viver propósito? Aprenda a andar com quem está no mesmo propósito. Temos que selecionar as nossas amizades, temos que ter cuidado com quem a gente anda, com quem a gente conversa, qual roda de amizade a gente se senta, com quem é que está andando. Será que essa pessoa que está andando com você são amigos de verdade, são amigos que estão na mesma visão, no mesmo propósito? Porque se não tiver, vai te atrapalhar na caminhada, vai te impedir de viver propósito. E um exemplo que eu te dou: às vezes você está andando com pessoas que é desanimada, problemática, cheia de processo, e você convive tanto que você começa a acarretar aquela carga para cima de você. E você acaba vivendo na mesma situação que aquela pessoa está vivendo. Então, se você está num momento de um propósito de vida, de santidade com Deus, de buscar a palavra, de oração, jejum, comece a andar com pessoas que estão no mesmo propósito e ore por aqueles que você identifica que estão com doença na alma, que estão feridos, que estão amargurados e não conseguem viver essa plenitude do Espírito Santo de Deus. Não abandone na oração, mas cuidado com quem você tem caminhado, porque às vezes tem desanimado, tem te paralisado, tem te feito retroceder. Então, cuidado, cuidado. Quando tiver um propósito, ande com pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma visão. Daniel
ele viveu o propósito de Deus porque ele entendeu essa visão. Então, a quarta lição que eu aprendo nesse texto é: cuidado com as amizades, cuidado nas rodas que você tem sentado, cuidado com os manjares que você tem provado, que tem trago prejuízos à tua vida espiritual, tá bom? E a Bíblia vai dizer que por 10 dias aquele chefe deixa Daniel e se alimentar apenas de legume e água. E passando 10 dias, a Bíblia vai dizer que interessante é que ele fala: Daniel, a minha cabeça vai ser cortada se caso o rei descobrir que vocês estão mais fracos do que aqueles jovens que estão se alimentando. A maioria dos jovens decidiu se alimentar dos manjares, né? E Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles decidiram propor no coração de não se contaminar. Passando 10 dias, Daniel, esse chefe dos eunucos, vai chamar eles e vai olhar para eles e vai ver que os jovens se alimentou com manjar, né, de adoração a outros deuses, estavam mais fracos do que Daniel, Sadraque e Mesaque. A aparência de Daniel e dos seus amigos era uma aparência forte, saudável. Eles estavam mais fortes que os outros. A aparência deles era melhor do que a dos outros. E então aquele chefe ali, responsável pela alimentação, ele vai cortar todo o manjar e todo o vinho e vai deixar todos eles se alimentarem do mesmo alimento que Daniel. Então, quando a gente quer obedecer ao Senhor e quer viver no propósito que Ele entregou nas nossas mãos, Deus vai usar até aquelas pessoas que estão ali responsáveis por uma determinação ordem de outros a viver também e achar graça em nós, a ponto de ouvir a sabedoria que está em nós. E a Bíblia vai dizer que aqueles jovens decidiram se contaminar. Porém, agora eles vão, aquele chefe responsável pelo alimento vai ver que quem está com aparência melhor é aqueles que decidiram não se contaminar. Então ele corta toda aquela ração que o rei determinou e começa a alimentar aqueles homens com o mesmo alimento que Daniel. Só que Daniel propôs mais seus amigos a permanecer no propósito. E por isso a Bíblia vai dizer que aqui no verso 15, que ao fim de 10 dias a aparência deles era melhor. E assim a Bíblia vai dizer que eles vão ali, todos os jovens receber o mesmo alimento que eles. E a Bíblia vai dizer no verso 19, e o rei falou com eles entre todos, e foram achados, no verso 18, e a fim dos dias em que o rei tinha falado, depois de 3 anos, tá? Falado que o trouxeram o chefe dos eunucos e trouxe diante de Nabucodonosor. Então aquele chefe dos eunucos foi lá, levou todos os jovens diante do rei. E o rei falou com eles. E entre todos esses jovens, no verso 19 vai dizer assim: não for achado outro tais como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Havia neles um espírito de excelência, de obediência, de vida com Deus. Então, quando a gente deixa de viver o que o mundo nos oferece para viver o que Deus nos oferece, talvez o sabor pareça até não ser o mesmo, mas vai nos fortalecer, vai nos dar uma aparência espiritual fora do normal, vai haver em nós o espírito de excelência, uma sabedoria fora do comum, porque só tem sabedoria, só se destaca nos processos quem não quer viver apenas dos manjares que vão alimentar a carne, mas vão destruir o espírito. E a Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta diante do rei, todos os jovens estavam de frente do mesmo rei. Porém, a quinta lição que eu aprendo é que a obediência e a renúncia nos faz se destacar onde nós formos. Aonde nós formos, devido à obediência e à renúncia, a gente vamos se destacar, a gente vamos sobressair a outros que estão em nossa volta, porque não acharam, o rei não achou sabedoria maior e discernimento maior do que havia nesses jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e principalmente em Daniel. E a Bíblia vai dizer que entre todos os doutores daquela época,
e todos os sábios daquela época, esses jovens se destacaram, principalmente Daniel. O propósito não começou por Daniel e os seus amigos foram juntos no mesmo propósito? Então Daniel permaneceu no primeiro ano de Ciro. Daniel foi abençoado. Daniel foi transformado em um governador, né, daquela época. Por quê? Porque Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares. E que manjares são esses? Os manjares que nos tira da presença de Deus, o pecado, a fornicação, a bebedice, as distrações que nos arrancam do propósito, as amizades que nos levam para o fundo do poço, né? Então, são inúmeras situações que nos levam para o fundo do poço. Mas para quem quer viver propósito, primeiro tem que haver renúncia. Temos que viver em santidade e buscar essa santidade. Nós não somos perfeitos, nem nunca vamos ser. Mas nós temos que ter propósito de renúncia e santidade a Cristo. E Daniel e os seus amigos só se destacaram, só sobressaíram a outros jovens porque eles propuseram no seu coração: vamos ser fiel a Cristo, vamos renunciar aos manjares desse mundo para viver propósito. Então só vive em propósito quem obedece, quem renuncia e quem busca por santidade. Quem entende que seu propósito é maior do que os manjares oferecidos pelo mundo, tá bom? Então essa palavra foi a palavra que Deus me deu para a tua vida. Eu espero que essa palavra arda no teu coração, que você venha meditar mais nessa palavra e entender que não dá para viver propósito, não dá para ser abençoado, não dá para se destacar, não dá para subir de degrau se nós vivemos uma vida em constância, desobediência à palavra de Deus. Deus está me usando para te direcionar, que há um tempo novo, ano de 2025. Eu quero profetizar sobre a tua vida que será um novo ano, um ano que você não vai procrastinar, um ano que você vai viver os propósitos de Deus, um ano de viver renúncia, um ano de viver os propósitos de Deus na tua vida, um ano de você se destacar em todas as áreas da tua vida, porque quando a gente decide obedecer à voz do Senhor, Ele nos leva para um novo patamar de vida e todas as áreas da nossa vida são abençoadas, são fortalecidas. Então, o que eu desejo de todo o meu coração para você é: seja abençoada, seja abençoado, que haja sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre a tua vida prosperidade. Mas essa prosperidade vai acontecer quando a gente obedecer os princípios da palavra de Deus. Que você hoje venha viver os princípios da palavra de Deus, a obediência e a renúncia também. Renuncie, porque vale a pena viver propósito de Deus, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus e a paz do Senhor.